O amanhecer chegava frio sobre as pistas improvisadas da Europa e do Pacífico, mas ninguém sentia o frio da madrugada. O que pesava nos ombros daqueles homens era outra coisa. O som metálico das ferramentas, o estalo seco das chapas de alumínio sendo ajustadas e o ronco baixo dos motores em teste criavam uma atmosfera quase ritual. Não era o inimigo que fazia os pilotos engolirem seco antes de subir a escada estreita até a cabine. Era o próprio avião. Muitos deles sabiam em silêncio que a máquina que deveria levá-los para casa podia matá-los antes mesmo de qualquer tiro alemão ou japonês cruzar o céu. Durante a Segunda Guerra Mundial, a propaganda aliada vendia a imagem do poder aéreo como símbolo de domínio absoluto. Cartazes mostravam formações perfeitas cortando as nuvens, tripulações confiantes e aeronaves descritas como invencíveis. A realidade dentro das bases aéreas era muito diferente. Em barracas improvisadas, hangares de lona e pistas de terra batida, circulavam histórias sussurradas, quase sempre à noite, quando ninguém queria ouvir em voz alta. Histórias de aviões que entravam em parafuso sem aviso, de motores que falhavam em pleno céu aberto, de pousos que se transformavam em sentenças de morte, histórias de homens que sobreviveram a combates intensos apenas para morrer em um acidente causado por falhas de projeto. No início da guerra, a necessidade era maior que a cautela. Os aliados precisavam de aviões em quantidade e precisavam deles imediatamente. Projetos ainda imaturos foram colocados em produção acelerada, muitas vezes sem testes suficientes em condições reais de combate. A lógica era simples e cruel. Melhor um avião perigoso do que nenhum avião. Para quem estava no chão, essa equação fazia sentido. Para quem estava no ar, significava confiar a própria vida a uma máquina conhecida por seus defeitos. Um dos casos mais comentados entre os pilotos era o de um bombardeiro pesado, usado extensivamente sobre a Europa. Ele tinha longo alcance, grande capacidade de carga, e era considerado essencial para levar a guerra até o coração do território inimigo. Nos relatórios oficiais, era descrito como robusto e eficiente. Entre as tripulações, ganhou um apelido que nunca aparecia nos jornais: caixão voador. O problema não era apenas o fogo antiaéreo alemão ou os caças inimigos. O avião tinha comportamento instável em certas altitudes, tendência a incêndios devastadores e um histórico assustador de falhas estruturais. Havia missões em que os pilotos temiam mais a decolagem do que o alvo. Na pista, antes de ligar os motores, muitos homens faziam pequenos rituais pessoais. Alguns tocavam o painel como se pedissem permissão à aeronave. Outros evitavam olhar diretamente para certas partes do avião, como se isso pudesse atrair azar. Os mais experientes sabiam exatamente onde estavam os pontos fracos. Sabiam que uma manobra brusca poderia significar perda de controle. Sabiam que um pouso um pouco mais rápido do que o ideal podia resultar em desastre. Ainda assim, subiam a bordo, fechavam a escotilha e ajustavam o cinto, porque a alternativa era deixar outros morrerem em seu lugar. O medo não vinha apenas dos bombardeiros. Caças aliados também carregavam reputações sombrias. Alguns modelos eram rápidos e bem armados, mas tinham características traiçoeiras. Cabines mal posicionadas dificultavam a visão. Motores montados de forma pouco convencional mudavam o centro de gravidade. Em treinamento, pilotos jovens eram alertados de maneira direta. Se cometerem um erro simples, o avião não perdoará. Houve unidades inteiras que perderam mais homens em acidentes do que em combate nos primeiros meses de operação. Esse terror silencioso moldava o comportamento das tripulações. Em vez de confiança cega, havia uma relação quase hostil entre homem e máquina. Cada vibração diferente era analisada com atenção. Cada ruído estranho fazia o coração acelerar. O piloto precisava interpretar sinais mínimos para decidir se continuava a missão ou abortava antes que fosse tarde demais. Muitas vezes, essa decisão precisava ser tomada em segundos, sem apoio do comando e sem margem para erro. Os relatórios oficiais tentavam minimizar esses problemas. Estatísticas eram ajustadas, causas de acidentes eram atribuídas ao erro humano e não ao projeto da aeronave. Admitir falhas graves significava atrasos na produção e, possivelmente, vantagem para o inimigo.
Essa pressão política e militar empurrou milhares de homens para o céu em aviões que eles próprios não confiavam totalmente. O resultado foi uma tensão psicológica constante, um desgaste invisível que não aparecia nas fotos de vitória. Em bases no norte da África, no sul da Inglaterra e em ilhas isoladas do Pacífico, o mesmo padrão se repetia. Novos aviões chegavam brilhando sob o sol e os pilotos se aproximavam com uma mistura de esperança e desconfiança. Alguns rapidamente ganhavam má fama. Bastava um pouso mal sucedido ou uma queda logo após a decolagem para que o medo se espalhasse. Não era superstição, era estatística vivida na pele. Antes de cada missão, os comandantes reuniam as tripulações para explicar o alvo, o trajeto e os riscos esperados. Falava-se de defesas inimigas, de caças adversários e de condições meteorológicas. Quase nunca se mencionava o risco que todos conheciam melhor: a possibilidade de que o avião falhasse por si só. Esse silêncio forçado criava um pacto estranho. Todos sabiam, mas ninguém dizia. O medo precisava ser engolido, porque questionar a máquina era questionar a própria guerra. Alguns pilotos mais experientes tentavam compensar os defeitos com habilidade. Aprendiam a voar de maneira específica, evitando certas manobras, respeitando limites não escritos. Eles se tornavam quase um com a aeronave, não por confiança, mas por vigilância constante. Os novatos, por outro lado, muitas vezes não tinham tempo para aprender essas lições. Para eles, o avião era uma promessa e uma ameaça ao mesmo tempo. À noite, depois das missões, quando os motores finalmente silenciavam, os sobreviventes se reuniam em silêncio pesado. Olhares se cruzavam sem necessidade de palavras. Cada retorno era uma pequena vitória contra dois inimigos, o que disparava do chão e o que vibrava ao redor deles durante o voo. Havia alívio, mas nunca tranquilidade. Todos sabiam que na manhã seguinte teriam de enfrentar a mesma decisão: confiar novamente a vida a uma máquina que já havia traído tantos outros. Esse medo inicial, quase sempre ignorado pelos registros oficiais, era o primeiro sinal de uma verdade mais profunda. A guerra aérea dos aliados não foi apenas uma luta contra o inimigo visível. Foi também uma batalha constante contra limites tecnológicos, decisões apressadas e máquinas imperfeitas. Para muitos pilotos, o maior desafio não era derrubar um avião inimigo, mas sobreviver ao próprio. Com o passar dos meses, o medo deixou de ser apenas um presságio silencioso e passou a ganhar forma concreta nos relatórios de perdas. Em bases espalhadas pela Inglaterra, pelo Mediterrâneo e pelo Pacífico, oficiais começaram a perceber um padrão desconfortável. Aviões estavam sendo perdidos sem qualquer contato com o inimigo. Não havia caças adversários, não havia fogo antiaéreo, não havia combate registrado. Ainda assim, máquinas modernas simplesmente desapareciam do céu ou se transformavam em bolas de fogo diante dos olhos de todos. Para os pilotos, isso confirmava o que eles já sabiam. O perigo estava dentro da própria aeronave. Um dos fatores mais temidos era algo invisível: o comportamento do avião em limites extremos. Em missões reais, longe dos testes controlados, certas aeronaves reagiam de forma imprevisível. Bastava um mergulho um pouco mais acentuado ou uma curva feita sob estresse para que o avião entrasse em uma condição da qual era quase impossível escapar. Muitos pilotos descreviam a sensação como se o avião de repente deixasse de obedecer. O manche ficava pesado, os comandos não respondiam e o céu, que antes era espaço de liberdade, virava uma armadilha sem saída. Esse problema se tornava ainda mais grave porque a guerra exigia manobras agressivas. Bombardeiros precisavam manter formações rígidas sob ataque. Caças eram forçados a mergulhar rapidamente para interceptar inimigos. O que nos manuais parecia aceitável, na prática, se mostrava mortal. Havia pilotos que sabiam exatamente o momento em que cruzavam um limite invisível. Alguns conseguiam salvar a aeronave por poucos segundos. Outros não tinham essa chance. As histórias se espalhavam rápido. Em salas de briefing e refeitórios improvisados, os relatos ganhavam detalhes assustadores.
Um piloto descrevia como o avião começou a vibrar de forma estranha antes de perder uma asa. Outro contava que, ao tentar corrigir uma descida, sentiu o controle travar como se algo tivesse quebrado por dentro. Essas conversas nunca chegavam aos comunicados oficiais, mas moldavam profundamente a moral das unidades. Cada missão era precedida por uma pergunta silenciosa. Será que hoje será o dia em que o avião vai falhar comigo? No Teatro do Pacífico, a situação... Longas missões sobre o oceano não ofereciam qualquer margem para erro. Se o avião apresentasse um problema sério, não havia onde pousar. O mar abaixo era vasto, hostil e quase sempre uma sentença de morte. Pilotos aliados sabiam que, em certos modelos, um simples vazamento de combustível podia se transformar em incêndio em poucos minutos. Outros temiam o sistema elétrico, conhecido por falhar sem aviso, deixando instrumentos mortos no meio do nada. A pressão psicológica crescia de forma constante. Muitos homens começaram a dormir mal, acordando antes do amanhecer com o som imaginário de motores falhando. Alguns desenvolviam pequenos tremores nas mãos antes de voar, tentando escondê-los dos companheiros. Admitir medo era visto como fraqueza, mas o medo estava em todos os lugares. Não do inimigo, mas da possibilidade de morrer sem luta, traído por algo que deveria protegê-los. Os comandantes enfrentavam um dilema impossível. Eles também conheciam os defeitos, mas não tinham alternativas. A produção em massa continuava, e substituir modelos problemáticos levaria tempo demais. Em reuniões fechadas, oficiais discutiam estatísticas de acidentes como se fossem números aceitáveis. Para eles, cada avião perdido era parte do custo da guerra. Para os pilotos, cada perda tinha rosto, nome e história. Em alguns casos, a situação chegou a extremos quase absurdos. Unidades receberam ordens para voar aeronaves que já tinham reputação fatal, enquanto novos modelos mais seguros eram reservados para testes ou para unidades específicas. Isso gerava ressentimento e uma sensação de abandono. Pilotos sentiam que estavam sendo usados como peças descartáveis, enviados ao céu não apenas contra o inimigo, mas contra falhas conhecidas e ignoradas. Mesmo assim, havia momentos em que a coragem humana parecia desafiar toda a lógica. Em certas missões, pilotos mantinham seus aviões no ar, apesar de problemas claros. Alarmes disparavam, fumaça invadia a cabine e ainda assim eles continuavam, conscientes de que virar para casa podia ser tão perigoso quanto seguir em frente. Essas decisões não eram heroísmo puro, eram escolhas desesperadas feitas sob pressão extrema. A ameaça não vinha apenas durante o voo. O pouso era outro momento de terror silencioso. Algumas aeronaves tinham tendência a falhar exatamente na aproximação final, quando o piloto já acreditava ter sobrevivido. Trem de pouso que não descia, freios que não respondiam, estruturas que cediam ao toque na pista. Muitos morreram a poucos metros da segurança, transformando o retorno em tragédia. Com o tempo, essa realidade começou a criar um efeito perigoso. A confiança, elemento essencial para qualquer piloto, estava sendo corroída. Homens que deveriam voar com precisão e frieza carregavam uma dúvida constante. Essa dúvida afetava decisões em combate, reações sob ataque e até a forma como lidavam com seus companheiros. A guerra aérea aliada estava vencendo batalhas, mas pagava um preço invisível dentro das próprias cabines. Esse era o estágio em que o medo deixava de ser apenas individual e se tornava coletivo. Uma tensão compartilhada por esquadrões inteiros. Cada missão aumentava a sensação de que algo estava errado, de que a tecnologia tão celebrada nos discursos oficiais escondia um lado sombrio. E quanto mais a guerra avançava, mais claro ficava que ignorar esse problema teria consequências que ninguém ainda conseguia medir. Em determinado momento da guerra, o medo deixou de ser apenas um sussurro entre pilotos e começou a ecoar em níveis mais altos do comando. As perdas sem combate já não podiam ser ignoradas. Aviões continuavam caindo, tripulações experientes desapareciam, e a explicação oficial de erro humano já não sustentava o volume de acidentes. Foi quando uma verdade incômoda começou a emergir. O problema não estava apenas na forma como os homens voavam,
mas na forma como os aviões haviam sido concebidos e colocados em serviço. Engenheiros militares passaram a analisar destroços com atenção quase obsessiva. Chapas retorcidas, asas arrancadas, motores queimados, cada pedaço contava uma história silenciosa. Descobriu-se que algumas aeronaves tinham fraquezas estruturais graves, pontos que cediam sob estresse prolongado. Em testes de laboratório, essas falhas raramente apareciam. No céu da guerra, elas se tornavam fatais. O ritmo de produção havia superado o ritmo de aprendizado e agora o preço estava sendo pago em vidas. Um dos maiores choques veio quando se percebeu que certos limites de segurança nunca haviam sido claramente definidos para os pilotos. Em manuais oficiais, valores críticos eram vagos ou otimistas demais. Na prática, isso significava que homens eram incentivados a exigir do avião mais do que ele podia oferecer. O resultado era previsível. Estruturas entravam em colapso, controles perdiam eficiência e situações sem retorno se tornavam comuns. Muitos pilotos morreram acreditando que ainda estavam dentro de margens aceitáveis. Ao mesmo tempo, havia pressão política intensa. Admitir falhas profundas significava reconhecer erros estratégicos em plena guerra. Isso poderia abalar a confiança pública e a moral das tropas. Por isso, correções eram feitas em silêncio. Pequenas modificações estruturais, reforços improvisados, mudanças discretas nos procedimentos de voo. Nada disso era anunciado como uma admissão de falha. Para os pilotos, era apenas mais uma camada de incerteza. Algo estava sendo mudado, mas ninguém dizia exatamente o que ou porquê. Essa situação criou um ambiente perigoso. Tripulações recebiam aeronaves aparentemente iguais, mas com comportamentos diferentes. Um piloto podia confiar em seu avião em uma missão e, na seguinte, sentir algo estranho sem saber explicar. O medo se misturava à confusão. A máquina parecia a mesma, mas já não era. Em combate, essa dúvida podia custar segundos preciosos, e segundos eram a diferença entre vida e morte. Alguns pilotos começaram a desafiar ordens de maneira sutil. Evitavam certas manobras, ignoravam instruções de voo agressivas e priorizavam a sobrevivência. Oficialmente, isso era visto como indisciplina. Na prática, era adaptação. Eles estavam aprendendo a lutar não apenas contra o inimigo, mas contra os limites reais de suas próprias aeronaves. Essa experiência, porém, raramente chegava aos manuais ou aos novos recrutas. Houve também aqueles que tentaram alertar formalmente os superiores. Relatórios detalhados, cartas, pedidos de revisão. Muitos desses avisos foram arquivados ou suavizados para não causar alarme. O sistema militar, focado em resultados imediatos, não tinha espaço para dúvidas profundas. Cada missão cumprida era uma vitória, mesmo que custasse vidas que poderiam ter sido salvas. Enquanto isso, o peso psicológico continuava a aumentar. Pilotos veteranos carregavam a memória de companheiros perdidos, não em batalhas épicas, mas em falhas inexplicáveis. Esse tipo de perda era especialmente difícil de aceitar. Não havia glória, não havia narrativa heróica. Apenas a sensação amarga de que algo deu errado antes mesmo do inimigo entrar em cena. Em algumas bases, a tensão chegou a níveis quase insustentáveis. Homens evitavam olhar para certas aeronaves no pátio. Havia um reconhecimento silencioso de quais aviões tinham histórico sombrio. Quando nomes eram chamados para missões, alguns respiravam aliviados, outros sentiam um aperto imediato no estômago. Não era apenas a missão que importava, mas o avião designado. Esse período marcou uma virada silenciosa na guerra aérea aliada. Pela primeira vez, ficou claro que a superioridade tecnológica não era apenas uma questão de potência ou velocidade. Era também uma questão de confiabilidade e respeito aos limites humanos e mecânicos. Ignorar isso significava continuar perdendo homens para um inimigo invisível. A guerra seguia avançando, e com ela vinha uma decisão inevitável. Ou os aliados enfrentariam de frente os defeitos de suas próprias máquinas, ou continuariam enviando pilotos para o céu, sabendo que, em muitos casos, o maior risco não vinha de fora.
Essa escolha, ainda não declarada oficialmente, começava a moldar o futuro da aviação militar e o destino de milhares de homens que continuavam a voar apesar de tudo. A partir desse ponto, a guerra aérea entrou em uma fase decisiva. O medo já não era apenas tolerado, ele começava a influenciar escolhas estratégicas. Em salas fechadas, longe das pistas e dos hangares, oficiais e engenheiros foram forçados a encarar uma verdade incômoda. Se nada fosse feito, o inimigo invisível continuaria cobrando um preço alto demais. A solução, porém, exigia sacrifícios imediatos e coragem política, algo raro em meio a um conflito global. Mudanças começaram a surgir de forma quase imperceptível. Procedimentos de voo foram alterados sem alarde. Certas manobras deixaram de ser recomendadas, embora nunca oficialmente proibidas. Pilotos experientes passaram a ser consultados informalmente, suas observações usadas para ajustar táticas. Pela primeira vez, a experiência humana começou a pesar tanto quanto os cálculos teóricos. Isso salvou vidas, mas também expôs uma ferida profunda. Durante anos, homens haviam sido enviados ao céu sem que seu conhecimento prático fosse plenamente ouvido. Em alguns casos, as decisões foram mais duras. Aeronaves com histórico particularmente sombrio começaram a ser retiradas de missões críticas ou relegadas a tarefas secundárias. Oficialmente, isso era chamado de reorganização. Entre os pilotos tinha outro nome: reconhecimento tardio do erro. Cada avião afastado representava uma admissão silenciosa de que alguém havia sido colocado em risco desnecessário. Ainda assim, a guerra não esperava. Em grandes ofensivas aéreas, os aliados continuaram a depender de máquinas imperfeitas. A diferença era que agora os pilotos sabiam exatamente o que evitar. Voavam com cautela calculada, conscientes de que ousar demais podia ser tão fatal quanto hesitar. Essa nova forma de voar exigia um controle emocional extremo. Manter a calma enquanto se limita à própria agressividade em meio ao combate era um desafio quase sobre-humano. O peso dessas decisões recaía diretamente sobre os homens na cabine. Cada missão se transformava em um jogo mental constante. Avaliar riscos, ler sinais da aeronave, decidir se avançar ou recuar. Não havia manual que ensinasse isso por completo. Era aprendizado construído com medo, perdas e sobrevivência. Muitos pilotos carregaram essa carga sozinhos, sem espaço para desabafar ou questionar. Em determinados momentos, a tensão atingiu o limite. Houve casos de pilotos que se recusaram a voar aeronaves específicas, alegando risco extremo. Essas recusas eram tratadas como insubordinação, mas também como alertas que não podiam mais ser ignorados. Punir todos significaria esvaziar esquadrões inteiros. Ouvir significava admitir que a máquina falhava. A escolha revelava a fragilidade de um sistema baseado na obediência absoluta. Enquanto isso, melhorias técnicas continuavam a ser implementadas às pressas. Reforços estruturais, ajustes nos sistemas de controle, mudanças no equilíbrio da aeronave. Cada modificação trazia esperança, mas também incerteza. O avião que retornava da manutenção já não era exatamente o mesmo que partira. Para o piloto, isso exigia reaprender sensações, respostas e limites. Era como confiar a própria vida a um conhecido que havia mudado de personalidade da noite para o dia. O inimigo, do outro lado, continuava pressionando. Defesas melhoravam, caças adversários se tornavam mais eficientes e a margem de erro diminuía. Nesse cenário, o medo do próprio avião nunca desapareceu. Ele apenas se transformou. De pânico bruto, virou vigilância constante. De desconfiança, virou respeito cauteloso. Muitos pilotos diziam que só sobreviveram porque trataram suas aeronaves não como aliadas confiáveis, mas como forças perigosas que precisavam ser contidas. Essa fase da guerra marcou um ponto sem retorno. A relação entre homem e máquina havia mudado para sempre. Não era mais possível fingir que tecnologia sozinha garantia vitória. Cada sucesso no ar carregava a marca de decisões difíceis tomadas longe das câmeras e dos discursos. Cada retorno seguro à base
era uma vitória dupla, contra o inimigo visível e contra as falhas silenciosas que ainda espreitavam dentro da própria fuselagem. O que estava em jogo agora ia além da guerra em si. As escolhas feitas nesse período definiriam o futuro da aviação militar e o valor dado à vida dos pilotos. Ignorar os limites já não era uma opção, mas reconhecer esses limites tinha um custo emocional e estratégico que poucos estavam preparados para pagar. Quando a guerra se aproximava do fim, os céus aliados já não eram os mesmos. As rotas estavam mais seguras, os inimigos recuavam, e a vitória parecia cada vez mais inevitável. Ainda assim, dentro das cabines, o sentimento não era de alívio pleno. Para muitos pilotos, a maior batalha já havia sido travada muito antes do último tiro ser disparado. Uma batalha silenciosa contra as próprias máquinas que os levaram à guerra. O saldo humano começava a ser compreendido de forma mais clara. Homens que nunca chegaram a ver o inimigo. Tripulações inteiras perdidas em voos de rotina. Nomes gravados em relatórios que jamais seriam lidos pelo público. Quando os arquivos foram revisados, ficou evidente que uma parte significativa das perdas aliadas não se devia ao combate direto. Eram consequências de decisões apressadas, projetos imaturos e uma confiança excessiva na tecnologia ainda em desenvolvimento. Alguns dos aviões mais temidos acabaram se tornando lições duras. Após a guerra, investigações detalhadas revelaram falhas que os pilotos haviam denunciado desde o início. Instabilidade estrutural, sistemas mal integrados, limites operacionais irreais. O que antes era tratado como azar ou erro humano, passou a ser reconhecido como falha de concepção. Para muitos veteranos, essa constatação veio tarde demais. Eles já haviam perdido amigos, confiança e, em alguns casos, a própria capacidade de voar sem medo. A herança desse período moldou profundamente a aviação moderna. Procedimentos de teste se tornaram mais rigorosos. A voz do piloto passou a ser considerada elemento central no desenvolvimento de novas aeronaves. Limites claros foram definidos, não apenas no papel, mas na prática. Cada melhoria carregava a memória silenciosa daqueles que morreram quando essas regras ainda não existiam. Para os sobreviventes, a guerra deixou marcas invisíveis. Alguns continuaram voando, outros nunca mais entraram em uma cabine. O som de um motor em rotação podia trazer lembranças de pânico contido, de segundos intermináveis esperando que o avião respondesse. Eles sabiam que haviam vencido, mas também sabiam o preço real dessa vitória. Um preço pago não apenas em batalhas heróicas, mas em quedas solitárias e decisões tomadas sob medo extremo. O público celebrou a superioridade aérea como símbolo de triunfo. Poucos compreenderam o custo oculto por trás dessa narrativa. A vitória não foi construída apenas com coragem contra o inimigo, mas com homens que aceitaram voar, sabendo que a própria aeronave podia falhar. Essa disposição, muitas vezes forçada pelo dever, foi uma das faces mais duras da guerra. Ao final, ficou claro que o verdadeiro avanço não foi apenas tecnológico, foi humano. A compreensão de que nenhuma máquina, por mais poderosa que seja, pode substituir o julgamento e a experiência de quem a opera. Essa lição, escrita com vidas durante a Segunda Guerra Mundial, redefiniu a forma como guerras futuras seriam travadas nos céus. Assim, o medo que acompanhou os pilotos aliados não foi em vão. Ele expôs limites, forçou mudanças e salvou incontáveis vidas depois que o conflito terminou. O avião, antes visto como símbolo absoluto de poder, passou a ser tratado com respeito e cautela. Não como um herói de metal, mas como uma ferramenta imperfeita nas mãos de homens igualmente frágeis. E talvez essa tenha sido a revelação mais dura e mais importante deixada por aquela guerra.